Olá, pessoas! Meu nome é Fabiana Gu. Há alguns anos eu trabalho com educação em tecnologia e sou especialista em tecnologias Adobe. Hoje inicio uma série de vídeos no meu canal, o Go by Gu, e o meu objetivo é colocar à prova a metodologia de ensino que eu desenvolvi e uso há alguns anos em salas de aula, em treinamentos em company, universidades, centros de treinamento, aulas particulares, workshops e eventos em todo o Brasil. Nesse vídeo eu vou falar sobre a criação de layouts usando um importante item para a impressão correta, tanto em relação ao tamanho quanto à simetria, que é a sangria e a área de segurança de um layout. Para isso, eu vou mostrar como configurar um layout consistente e fácil de alterar usando o Illustrator e o Photoshop, além de considerar o InDesign, em um método que, na minha opinião, quando você é um usuário com nível intermediário ou quando você aprendeu bem um software e precisa melhorar sua proficiência em outros softwares, faz você entender algumas características que têm uma lógica bem semelhante em software do mesmo fabricante. Antes de continuar, eu preciso pedir um like no vídeo e se você quiser acompanhar os outros vídeos da série, se inscreve no canal, ativa as notificações e toda quarta-feira vai ter um vídeo novo para você. Eu vou começar falando sobre um layout bem simples, que é uma coisa que todos precisam e fazem aí durante o seu dia a dia como designer gráfico, que é o layout de cartões de visita. Então eu tô trabalhando aqui com um layout que é da minha gráfica, que tem o tamanho de 48 por 88. Se eu pegar aqui na Artboard, você vai perceber que geralmente esse aqui é um layout um pouco antigo, ele tem uma altura um pouco diferente, já trabalha com 50. Nos mais novos, por exemplo, esse aqui, ó, que eu imprimi esse ano ainda, ele ainda tá 88 por 48. Mas não importa o tamanho do cartão de visita que você trabalha. Eu quero mostrar para vocês algumas características de layout que deixam o layout mais consistente, mais fácil de editar e o mais importante, mais fácil de lidar quando você for mandar o arquivo para gráfico, o arquivo fechado em PDF geralmente. Eu tô com 3 cartões aqui diferentes para te mostrar como exemplo do resultado. No primeiro cartão, eu tenho, é um cartão meio antigo, tá até com o endereço antigo da empresa, mas você vai perceber que eu tenho uma camada para as minhas guias, eu tenho uma camada para elementos de fundo aqui dentro do Illustrator, eu tenho uma camada para a arte aqui, ok? E como nessa época eu tinha vários funcionários e cada um tinha um cartão diferente, então eu tinha uma camada com o nome da pessoa e o posicionamento dos elementos, que é onde ficaria aqui essas informações. Eu tenho aqui também um exemplo de um cartão mais novo, esse é o meu cartão de visitas, ele é um cartão duplo, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui uma camada para fundo, eu tenho uma camada onde eu coloquei aqui o conteúdo e eu tenho uma camada aqui, ó, que eu habilito ou desabilito as guias, ok? E também um cartão mais novo de cliente, eu tenho uma característica nova que é, além do conteúdo, então, ó, eu tenho uma camada aqui para o fundo, ok? Então os elementos de fundo estão aqui nessa camada, eu tenho uma camada para todo o conteúdo, eu tenho uma camada para as guias principais, que são as guias que geralmente eu uso para fazer a área de segurança do documento, e tenho também as guias auxiliares aí que eu uso no meu documento. Nesse caso eu usei as guias auxiliares para me guiar, para alinhar esses elementos vetoriais com esses elementos de texto aqui, que eu precisava alinhar esses ícones das mídias sociais aqui da minha cliente. Então é basicamente isso. Bom, eu quero comparar a interface do Illustrator, do Photoshop e do InDesign. Então você vai entender que a terminologia aqui para a página dentro do Illustrator são as artboards. No Photoshop, se eu fosse fazer isso no Photoshop, também seriam as artboards. No Photoshop você trabalha de uma maneira diferente com as guias, a gente vai aprender. Você vai selecionar aqui dentro do Illustrator a opção File New. Você vai ver essa interface, que é uma interface bem comum da Adobe para a criação de novos arquivos. Então você tem aqui os formatos mais comuns aí usados, algumas sugestões. Na interface da Adobe você consegue selecionar alguns templates. Eu vou começar pelo formato print, na verdade eu não vou usar nenhum formato que eu tenho aqui nas presets. Por quê? Os formatos brasileiros eles são muito particulares, depende também do corte, da gráfica e tudo mais. Então eu vou começar aqui criando um arquivo exatamente do tamanho que eu quero o meu cartão de visita. Então ele vai ter de largura
88 por 48 milímetros. Esse aqui é o cartão de visitas, não significa que ele salvou, tá? É apenas uma sugestão para quando eu dar o primeiro save. E cada artboard ele considera uma página. Então eu vou começar com 2 artboards, pensando aí que eu vou ter frente e verso aí no mínimo. Bom, na sangria do Illustrator e a sangria do InDesign, ela é feita por fora. Então o que acontece? Se eu vir aqui no InDesign e eu criar um novo documento, e nesse documento também a mesma interface de criação, eu colocar aqui, de repente, o tamanho de 88 por 48, de repente eu quero fazer um cartão de visita por aqui, ele vai se referir ao que o Illustrator chama de artboard, a páginas, ele vai perguntar quantas colunas, que é uma coisa diferente que ele tem do Illustrator. O InDesign trabalha com margens e o Illustrator não trabalha com margens e nem com colunas, ok? Então o InDesign ele trabalha com margens, colunas e também trabalha com guias de régua. O Illustrator e o Photoshop só trabalham com guias de régua. O InDesign, além das margens e tudo mais, você tem a parte de sangria e você pode colocar aqui ó, em bleed a sangria, sei lá, minha sangria é de 2 milímetros, então você pode colocar a sangria aqui, ok? Bom, voltei para o Illustrator, eu vou colocar aqui a sangria, eu vou colocar a sangria que eu estou utilizando ultimamente, que é de 2 milímetros, mas eu sempre deixo claro para os meus alunos que eles devem perguntar isso para a gráfica, tá? Não existe um valor correto. Geralmente, tem gráficas hoje que trabalham até com 1 milímetro, que eu acho muito legal, mas em geral, formatos mais pequenos você tem 2 milímetros, formatos maiores até no máximo 5 milímetros, e aqui entre nós, se pedir mais de 5 milímetros, está cortando com uma gilete, né? Melhor você não fechar nessa gráfica. Bom, tudo bem. Aqui nas opções avançadas, ele fala sobre o modo de cor do documento, eu vou deixar semic, já que é um cartão. Se você fizer algum efeito que exija rasterização ou transformação do vetor em uma imagem, qual é a qualidade? Então, em geral, é bom você já deixar 300 dpi. Não que você não possa fazer isso no momento que você for rasterizar, mas se você não quiser pensar nisso, qualquer coisa que for rasterizada, coisas que podem ser rasterizadas, um exemplo, Drop Shadow é o único efeito dentro do Illustrator, é um efeito muito usado, né, sombra projetada, que na verdade é um efeito raster, não é um efeito vetorial, então é coisas que acontecem aí no software vetorial. Bom, legal, fiz isso, criei o documento. O que para mim é importante? Quando você trabalha com artboards, você pode trabalhar com as artboards, ó, igual um samba do crioulo doido, ó, com tudo desalinhado e tudo mais. A ordem que aparece aqui não necessariamente é a hora da impressão. Vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre artboards. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de deixá-las organizadas e eu vou deixá-las organizadas simplesmente clicando aqui em Layers. Eu tenho aqui, aliás, Layers não, em Artboard. Aqui em Artboard eu tenho esse botão aqui que é Rearrange All Artboards. Então eu posso falar para ele, ó, eu quero que elas fiquem uma do lado da outra, eu quero que ela fique uma em cima da outra, ou uma do lado em cima, do lado em cima. Quantas colunas eu quero? O espaço entre elas, eu gosto de deixar um espaço que eu consiga visualizar. Ok, então as minhas artboards elas ficarão aqui organizadas. Legal, a minha artboard está organizada, vou aproveitar para dar o nome da primeira artboard de frente e da segunda artboard de verso. Fica mais fácil para eu navegar. E também quando eu for exportar o arquivo, ele já vai com o nome do meu arquivo, que é cartão de visitas, e tracinho verso, facilita até na hora que eu for exportar para o cliente, para mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, para ele dar uma olhada em como ficou meu layout. Próximo passo, Command R ou View Show Rulers, ok? O que é o View Rulers, Show Rulers? É para você visualizar as guias de régua. O único jeito da gente delimitar esse arquivo, delimitar esses espaços aí que a gente quer trabalhar, é com as guias de régua. Então o que você vai fazer? Eu vou pegar a ferramenta Mover, vou arrastar aqui as minhas guias de régua, eu arrastei aqui para o 0, ok? Marco o 0 do meu documento. Uma coisa muito importante, eu posso selecionar essa guia de régua, tanto faz se você tiver com a interface Essentials, que é a interface que a Adobe propõe nas últimas versões, em que você visualiza em primeiro plano o painel Properties, então eu posso vir aqui e simplesmente falar, bom, a minha área de segurança é aquela área que nenhum texto importante
pode ficar encostado ali no meu layout para que não corra risco de no corte. Geralmente a guilhotina ela pode deslocar para dentro ou para fora. Se de repente ela desloca para dentro, ela corta um pedaço do seu texto. Então eu posso vir aqui e colocar 4 milímetros, depende do impresso. Então geralmente são 5 milímetros, mas para um cartão de visita que é um impresso bem pequeno, talvez 4 milímetros já dê conta, mas eu não deixaria o telefone em 4 milímetros. Até aí beleza, porque eu estou no início aqui do documento, então aqui é fácil eu colocar o valor de X. Agora, como eu sou de humanas e não gosto de fazer muito cálculo, eu costumo trabalhar com proporção e costumo trabalhar com as 4 operações dentro dos campos do Illustrator. Ah, eu usei Essentials tradicional, mas você tem o Essentials Classic para quem ainda curte aquela barra aqui em cima. Então, tanto faz se você colocar X aqui ou X em Properties, dá na mesma. Mas o que eu quero te falar é, eu posso arrastar aqui a guia e eu sei que eu estou no final do meu documento. Ele provavelmente aqui, ó, deva somar 88. Se não tiver, clica 2 vezes aqui, ó, nesse botãozinho aqui em cima. Então, se eu encostar aqui, ele vai estar exatamente 88. Quando eu clico aqui 2 vezes, eu reseto o ponto inicial para exatamente o marco 0 ficar aqui. Então, eu tenho certeza que quando eu estiver manipulando as guias, o posicionamento em XY, eu estou manipulando o valor correto. Então, se eu pegar esse valor e menos 4, gente, eu quero que você observe isso. Você consegue fazer as 4 operações dentro dos campos do Illustrator. E o legal é que você consegue fazer isso no InDesign e na versão mais nova do Photoshop, você também consegue fazer isso. Então, isso é muito legal. Então, aqui, ó, eu já vi que o valor estava errado. Eu vou colocar 4 milímetros. Aqui, eu coloquei no marco 0, é 4 milímetros, ok? Então, eu vou colocar aqui em Y, ó, 4 milímetros. Aqui embaixo também, ó, cheguei no final da minha página. No final da minha página, ele deveria aqui, ó, tá 48. Menos 4, ó, beleza. Ah, 48 menos 4 eu sei que é 44, mas isso serve para qualquer valor caótico, como por exemplo aqui, o marco inicial aqui não necessariamente é o 0. O marco inicial aqui é o valor da minha outra artboard, que era 88 mais 5 milímetros. Ai, nem quero fazer essa soma. Pega esse valor aqui, mais 4, eu sei que a minha marca de margem de segurança está correta. Ó. Aqui é a mesma coisa, sei lá o valor que está aqui. Se eu colocar menos 4, tá tudo ok. Beleza, gente? Então eu já tenho aqui os espaços para eu colocar as minhas margens de segurança. Próximo passo do layout, eu vou vir aqui em Layers, e algumas pessoas para mim dizem que não gostam de trabalhar com Layers no Illustrator. Bom, eu não sei o que acontece com a vida dessas pessoas, porque eu não sei trabalhar sem layers. Por quê? Quando você começa a encher, popular o Illustrator de objetos, textos e tudo mais, a coisa começa a ficar meio caótica. E você começa a, quer editar um, seleciona outro, quer editar fundo, seleciona primeiro plano, quer editar primeiro plano, seleciona fundo. Rapaz, isso é um caos. Eu prefiro fazer o seguinte, a primeira coisa que eu fiz foram as guias. Eu vou clicar aqui 2 vezes e dar o nome de guias, ok? Vou criar uma camada para o meu conteúdo, ok? E vou travar a camada de guias. E desse modo, ó, eu não consigo nem selecionar essas guias, elas vão ficar paradinhas. Mas, Fabiana, eu tenho lá na opção View, Guides, a opção de travar ou destravar a guia. Sim, mas a opção de travar e destravar a guia, ele trava ou destrava todas as guias. E eu quero ter a possibilidade de, simplesmente dando um clique aqui do lado, eu travar, destravar, visualizar ou não visualizar. E importante, se eu precisar de outras guias, de guias auxiliares no meu documento, eu consigo criar uma camada para essas guias auxiliares. Você sabe que documento cheio de guia, ele enche um pouco o saco, né? Porque você fica com um monte de coisa aí no meio, mas vamos supor que eu queira alinhar uns objetos aqui no meio. Se eu selecionar 2 guias, eu posso colocar o valor de largura, tanto aqui quanto em propriedades, ó, vou colocar 10 milímetros de largura, ó. Ele vai respeitar como se fosse objeto, claro que a altura não, porque uma guia ela é horizontal ou vertical, ela não trabalha com altura. Mas essas guias auxiliares, o que eu posso fazer? Eu posso travá-las também para eu não ter que ficar alterando. No entanto, mesmo com elas travadas, quando eu venho na camada de conteúdo, ó, ela continua aderindo, então eu continuo conseguindo colocar os objetos e os objetos ficam aqui, ó, presos à minha guia, fica mais fácil de alinhar, de posicionar os objetos. E uma coisa super importante quando você trabalha com guias
e essas guias ficam separadas nas camadas, é que você pode ocultá-la ou não, bloqueá-las ou não, e o seu documento fica mais organizado. Quer dizer, você tem certeza aí da visualização dos elementos. Então, dentro do Illustrator, para mim, a dica mágica é você trabalhar com as 4 operações aí para você criar suas guias de régua, e também para mim é muito importante o fato de você utilizar as camadas para guardar as guias. Desse modo eu tenho mais controle aí da visualização dos elementos, de quando eu preciso bloqueá-los ou não. Ok, se você estiver no Photoshop. No Photoshop, diferente do InDesign e do Illustrator, quando você seleciona File New, você já vai perceber, claro, similaridade de interface, ele agrupa aqui por tipos de área que você vai gerar para impressão, para fotografia, é um acréscimo que ele tem pela característica do software e tudo mais. Se eu selecionar para impressão, eu também não tenho formato de cartão de visita aqui, infelizmente. Eu vou colocar aqui, ó, cartão de visitas, ok? Vou colocar aqui o valor do tamanho em milímetros, então vai ser 88 por 48, 300 dpi, como o Photoshop ele é um software bitmap, não é vetorial, você precisa definir aí a resolução. Eu vou trabalhar no modo de cor semic também. Eu vou trabalhar com um fundo transparente ou fundo colorido, aí fica a teu critério. Mas tem uma coisa que você já vê de bate-pronto aqui na interface do Photoshop, é que ele não tem a opção de sangria, ok? Então você não tem como colocar a opção de sangria. Como o Illustrator também, e diferente do InDesign, o Photoshop não tem margem, ok? Mas o que a gente vai fazer? Eu preciso criar um arquivo, você pode criar um arquivo com artboards também, ok? Hoje eu não vou trabalhar com artboards, é assunto para o próximo vídeo da próxima semana, mas eu vou criar aqui um arquivo sem artboards, por exemplo, e eu quero nesse arquivo aqui trabalhar também com o conceito de sangria e o conceito de margem de segurança. Então eu vou criar um novo arquivo e vocês observaram que assim como eu fiz no Illustrator, eu criei um arquivo exatamente com o mesmo tamanho que é o meu layout final, que é o meu cartão de visita. Já vou te explicar por quê. Primeira coisa que eu costumo fazer no Photoshop, e é um hábito que eu acho que pode ser legal para você, é o seguinte: eu vou puxar aqui as guias da mesma forma que eu costumo fazer quando eu puxo as guias lá no Illustrator e no InDesign eventualmente, mas eu vou puxar essas guias para o final da página. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Image, eu vou selecionar Canvas Size. Se eu não tenho nada no meu documento, tanto faz eu usar Canvas ou eu usar Image Size. Não faz diferença nenhuma. Agora, eu vou selecionar Canvas Size porque o Canvas Size ele é o tamanho da tela de pintura. Ele não vai afetar meu conteúdo. Então, se você tiver que colocar sangria depois, isso não vai afetar o seu documento. Você pode pegar um pedacinho da imagem, uma área do seu próprio documento e depois aumentar. E aqui ele sempre pergunta se você quer aumentar de maneira absoluta, quer dizer, eu quero o tamanho final, vou colocar aqui em milímetros, ou se você quer de maneira relativa. Eu vou falar que eu quero de maneira relativa, e de maneira relativa eu vou falar que eu quero 4 milímetros mais 4 milímetros. Mas espera, por que eu coloquei 4? Se a minha sangria é de 2, e aqui eu só posso colocar um valor de largura e um valor de altura, eu vou travar aqui no centro, então ele vai distribuir esse valor de maneira igual. E se eu coloquei 4, significa que a minha sangria tem 2 milímetros. Então é 2 milímetros para cima, 2 milímetros para baixo. Vamos ver se rolou? Quando eu selecionar OK, ó, exatamente eu tenho o espaço de sangria. Então eu consigo visualizar com essas guias exatamente onde está a minha sangria. Bom, isso é um jeito de você fazer. Agora, esse jeito de fazer, talvez eu pudesse fazer isso depois do documento, depois que ele está pronto e tudo mais. Então isso é uma maneira de trabalhar no Photoshop. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra forma de fazer quando você precisa, além da sangria, quando você precisa também de margem de segurança, que é muito importante para você não encostar nenhum texto ali. Dentro do Photoshop nas versões mais novas, se não me engano na CC 2014, eu tenho uma opção, antes era New Guide. Gente, eu tinha que ficar calculando onde é que ia ficar essa guia na vertical e na horizontal. Isso era um pouco chato. Agora, o que você pode fazer? Você vem aqui em View e você tem New Guide Layout. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir o meu layout em colunas, eu posso colocar margem no meu layout.
Lembrando que o Photoshop não aceita margem, eu tô falando de guias de margem. Guias de régua, né, que eu vou usar como margem. Então eu vou colocar aqui 4 milímetros. Deus abençoe a Adobe, que agora eu consigo trabalhar com todas as unidades de valores no Photoshop. Eu não sou obrigada a trabalhar em pixel nem nada. Antes você podia nas versões anteriores, mas eram só alguns campos. Esse campo aqui em particular você poderia, mas tudo bem, é só para comentar com vocês. Ok, e se você quiser você pode salvar uma preset. Por exemplo, eu posso colocar essa preset que é o nome de margem de segurança. Como é uma margem, vai servir para qualquer documento. Então, mesmo se eu cancelar aqui, se eu vir em View, New Guide Layout, e eu selecionar aqui, ó, margem de segurança, ó que beleza. Ele já vai colocar, em pixels, né, porque fazer o quê, né, o bichinho pensa em pixels. Mas pode usar sua mente aí de milímetro que tá correto. E depois que eu criei meu layout de guias, eu posso vir aqui, ó, e puxar cada uma das guias para o final. Ele tem um snapzinho aqui no final. O snap é aquela sensação de grude, parece que a guia é um metal e ali eu tenho um ímã. Então quando você encosta aqui, ele automaticamente puxa. E finalmente eu venho em Image, Canvas Size e vou falar aqui que eu quero mais 4 milímetros, né, porque eu quero 2 milímetros de sangria e finalmente eu tenho a minha área de sangria. A única coisa que eu tenho que falar para vocês, chatinha aí do Photoshop, e um dia que a Adobe criar, vocês podem acreditar que terá o usuário feliz, é que eu não tenho como colocar a guia especificamente em uma camada, e ele não entende guia como objeto. Então no Photoshop você tem o Lock Guides, que é para você travar as guias, ou o Unlock Guides, ok? Option Ctrl cedilha ou ponto e vírgula, para quem não tem o teclado em português, você trava e destrava. Então eu tenho que falar para vocês que, em geral, no Photoshop eu ainda uso travar e destravar. Importante, como no Illustrator você tem esse lance de ter a sangria ou não, quando você for salvar em PDF para gráfica, você não deve esquecer. Então, ó, eu vou salvar o meu arquivo aqui, só para eu não perdê-lo, claro, né? E vou vir aqui em File, Save As. No Illustrator não tem essa de exportar o arquivo PDF, porque para ele PDF é formato nativo. Mas eu vou selecionar aqui o formato PDF, então eu vou dar um Save As, vou falar que eu quero todas as artboards, e selecionando o PDF X1A, que é um formato aceito aí amplamente pelas gráficas, a única coisa que você não deve esquecer, para que você tenha o tamanho exato na hora da impressão, é você acrescentar a sangria, que é o que? Use Document Bleed Settings, automaticamente ele vai acrescentar aquela área que você definiu para a sangria. Então o legal do Illustrator e do InDesign é que quando você exporta em diversos formatos, você pode ou não exportar com sangria quando for conveniente. Então isso pode ser muito útil para vocês. Gostou do vídeo? Tem mais coisas que quer aprender? Dúvidas, mistérios, preocupações? Comenta, curte, se inscreve e na quarta-feira tem mais um vídeo no canal. Alerta de spoiler! Semana que vem vou falar sobre artboards e páginas, comparando os recursos no Photoshop, InDesign e Illustrator. A gente se vê por aí, ensinando ou aprendendo alguma ideia nova. Obrigada por assistir!